A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Glorificado seja Deus pela tua vida, pela tua vinda a este lugar. Eu quero nessa noite agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos. E quero te pedir que você, mesmo sentado, você feche teus olhos, faça uma oração de agradecimento ao teu Deus. Nós sabemos que nós saímos hoje, estivemos na nossa casa, tivemos as nossas atividades e nós não vemos as batalhas espirituais no campo espiritual, nós não vimos também os livramentos que Deus nos deu, mas tenho certeza de que Deus deu vitória a você no campo espiritual, pelejou por você, e Deus deu vitória te dando livramento, né, por onde você passou. Então é um motivo de a gente agradecer ao Senhor nessa noite. Então feche teus olhos, oremos. Pai, somos gratos. Tudo, ó Deus, que temos recebido do Senhor, teu amor, tua graça, o teu cuidado, Senhor, porque entendemos que tudo vem do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque não somos nós, ó Deus, aquele, ó Deus, que tem o poder, mas é o Senhor. A tua palavra nos diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ó Deus, e nada nós podemos fazer por nós mesmos, a não ser o Senhor. E teu cuidado, teu favor nos alcançou no dia de hoje, ó Deus, com livramentos, ó Deus, com batalhas no campo espiritual, ó Deus, no campo espiritual, e o Senhor nos deu vitória em todas elas. E hoje, nessa noite, nós estamos aqui, Senhor, para um culto ao Senhor, para um culto de louvor, para um culto de palavra, para um culto em que nós, Senhor, seremos, ó Deus, canal de bênção para a tua igreja, para um culto que seremos ministrados pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, então entregamos tudo, Senhor, tudo que nós vamos fazer, seja em louvor e adoração e gratidão ao Senhor, porque o Senhor é dono de tudo, é dono de todas as coisas e tem feito tudo por nós, e nós, Senhor, não podemos pagar, ó Deus, com nenhum sacrifício, a não ser nos voltarmos para o Senhor nessa noite em adoração. Muito obrigado, Senhor, pela vida, pela vinda dos meus irmãos nessa noite. Obrigado por aqueles que vão assistir, Senhor, online, ó Deus, no conforto do seu lar, por algum motivo, não vão poder estar aqui. Aqueles que estão trabalhando, Senhor, que vão assistir depois também. Ó Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale poderosamente, mas acima de tudo, Senhor, que o nosso movimento, que o nosso desejo nessa noite seja de tão somente adorar e glorificar o teu nome. Muito obrigado, Deus. Seja engrandecido e perdoe também, Deus, os nossos pecados e as nossas falhas, e toma tudo em tuas mãos para a honra e a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Abra a Bíblia em Salmos capítulo 10. Salmos capítulo 10. Nós estamos lendo o livro de Salmo. Quando chegar no Salmo 119, a gente vai ler ele todo. E aí não vai ter nem culto. Quem disser quantos versículos tem no Salmo 119, eu ia falar, né? Você vai ganhar uma oportunidade de agradecer a Deus porque você sabe. Só isso. Oi? Quantos versículos tem lá, você depois vê. Vamos lá. Porque, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Com arrogância os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. Pois o perverso se gloria da sua própria cobiça, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga tudo o que ele pensa.
é que Deus não existe. São prósperos os caminhos dele em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos teus adversários, ele a todos trata com desprezo. Pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucidos inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada como um leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e arrasta com a sua rede. Abaixa-se e rasteja. Nas suas garras caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, ó Deus, Senhor Deus, ergue a tua mão, não te esqueça dos pobres, porque o ímpio despreza a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. Tu, porém, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor para que os possa tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens o defensor do órfão. Quebra o braço do perverso e do malvado. Pede contas da sua maldade, até que a descubras de todo. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror. Amém? Deus abençoe sua palavra lida nessa noite. Semana que vem estaremos lendo Salmo 11. Eu vou chamar o Ministério de Louvor para estar adorando o Senhor nessa noite com muita alegria. Boa noite. Aleluia. Boa noite, queridos, na graça e na paz do nosso Deus, amém? Convidar vocês a se colocarem de pé, vamos espantar a frieza, a tristeza, o desânimo, daquilo que possa atrapalhar o teu louvor nessa noite, que você deixa lá fora. E vamos, nesse momento, entrar em culto, em adoração, em louvor ao Senhor nosso Deus, amém? Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
Só tu és santo. Aleluia. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Aleluia. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Glória a Deus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa 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 queimar. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Oh, 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 oh.
Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nesse próximo louvor queremos cantar, queremos declarar que é Ele, é tudo para Ele, é tudo por Ele, é por causa dEle. E nesse momento você vai ter essa oportunidade também de trazer as ofertas, dízimos aqui no altar do Senhor. Traga com alegria, traga de coração, traga com gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito por você, por cada um de nós. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estou preparando um caminho, Aleluia. endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, Oh, Deus. porque importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está e eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, Oh, Deus. porque importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, e ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria,
dono dos meus dias. E Ele, Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, E o governo está nele. vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Pois é Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, Dono dos meus dias. aleluia. Amém? Vamos repetir isso de novo. Vamos lá? Vamos repetir isso de novo aí. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Mas assim, bota para fora mesmo. Ah, pastor, eu não consigo viver isso. Ah, pastor, ainda não estou esse cara ainda que a música fala. Teu pastor também ainda não está 100% não. Se eu tivesse 100%, Deus já tinha me levado. Amém? Mas a gente precisa cantar. E até mesmo profetizando para a nossa vida assim, porque quando a gente está em algum lugar diferente da igreja, a gente tem que viver para Ele. A gente vai olhar para o lado, vai ver coisas que a gente não vai, que Deus não vai se agradar, e a gente escolhe viver para Ele. Tem um outro louvor do Thales que ele diz assim: eu escolho Deus, então escolha viver para Deus. Vamos cantar de novo? Essa parte aí, só essa parte. E você faz isso, não porque você é perfeito, mas porque Deus quer você por completo. Amém? Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Você pode aplaudir ao Senhor. Que Deus te abençoe. Você viva isso na integridade, na integralidade, e que você seja completo para a glória do Senhor. Amém? Você pode sentar, vou chamar a irmã Jupira, vou chamar aqui o irmão Rodrigo, vão estar orando nesse momento. Nós temos alguns objetivos, alguns tópicos de oração nessa noite, que são as nossas programações. A irmã Jupira já vai estar orando pelo nosso congresso de família, pela nossa conferência de família, que vai acontecer no sábado e no domingo, e você já deve orar em casa, deve estar presente, deve trazer alguém para estar aqui conosco, tá bom? Então a irmã Jupira vai estar orando pela programação que nós teremos e pela nossa igreja. Eu vou pedir para você vir aqui para o meio aqui. Vocês estão com medo da câmera?
ela não sai dali, ela não corre atrás de ninguém, mas vocês são bonitos, são lindos e precisam aparecer na câmera, né? Aparecer, depois é só depois de Jesus a gente aparece, né? E o irmão Rodrigo vai estar orando pelo nosso país. Nós estamos num ano que muitas coisas precisam acontecer, né? E a gente precisa querer ver o agir de Deus. Eu quero ver o agir de Deus, porque o agir de Deus, ele é perfeito e ele faz tudo perfeito. Então, não quero ter esperança nenhuma em homens, mas esperança minha está no Senhor, só no Senhor. É Ele que é a nossa esperança. Então, Rodrigo vai estar orando pelo período eleitoral que nós teremos, por aqueles que vão ser eleitos, por aqueles que vão se candidatar, para que Deus dê sabedoria à igreja para escolher aquele que pode nos representar e que seja tudo para a honra e a glória do Senhor, tá bom? Eu vou te pedir para você, e ainda o Rodrigo vai colocar em suas orações a nossa irmã Lídia e a família da nossa irmã Sônia, que encontra-se em luto. Você vai se ajoelhar, se você assim quiser, e nós estaremos acompanhando esses amados irmãos em oração, tá bom? Soberano Deus, eterno Pai, Pai Santo, Pai querido, aqui estamos, Senhor Deus, na Tua santa e gloriosa presença nesta noite, Senhor. Sei que o Senhor está aqui fazendo a presença dele. Senhor, eu te peço nesta noite, Senhor, para cada um que aqui está na Tua casa, Senhor, na igreja, Senhor, toma cada um nas Tuas mãos, Espírito Santo de Deus. Senhor, toma, guarda, proteja, Senhor. Toma cada um, Senhor, toma essa igreja nas Tuas mãos. Toma, Senhor, o pastor, Senhor, nas Tuas mãos, a família dele. Ó Pai Santo, Pai querido, Tu é um Deus de poder e glória, Senhor. Tu é um Deus que tudo pode, Pai Santo. Agora eu te peço, Espírito Santo de Deus, nessa programação que está, Senhor, para acontecer agora sábado, Senhor, esse programa, Senhor, que o Senhor toma nas Tuas mãos, Espírito Santo, que venha tudo correr para a Tua glória, para o Teu poder, Senhor, porque tudo é feito por Ti, Senhor, nada tenha feito na Sua vontade, Senhor. Eu te peço nesta noite que o Senhor venha derramar a Tua unção aqui, Senhor, nesses dias de festa, Senhor, cada um que traga, Senhor, teus filhos para a Tua casa, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, aqueles que não conhecem a Ti, Senhor, que o Senhor venha trazer para ouvir, Senhor, o Teu santo nome nesta noite de sábado, Senhor, e todos os dias da semana também, Senhor, não seja só sábado, mas que seja todos os dias, mas sábado é um dia mais especial, Senhor, que foi separado para a família, Senhor Deus da glória. Que o Senhor traga essas famílias, Senhor, para Pai Santo, Pai querido, também, Senhor, os que estão de frente da Tua obra, Senhor, as irmãs que estão de frente no trabalho, nossa irmã Isabel, Senhor, irmão Rogério, e todos esses que também estão na direção, Senhor, da Tua obra, que o Senhor venha proteger, guardar e dar força, Senhor, e sabedoria, Senhor, para cada um deles, meu Pai. Senhor, que não deixe nenhum, Senhor, cair em tentações, mas livra ele de todo mal, que essa obra seja para Ti, se não seja, Senhor, em vão, Senhor, essa obra aqui nesta casa, Senhor. Toma tudo nas Tuas mãos, Senhor, nesta noite, esse louvor que for louvado, Senhor, que Tu esteja aqui, Senhor, em todo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço essa bênção, Senhor, para cada um. Oh, Deus Santo, continua conosco, meu Senhor, não deixa a gente só, Pai. Toca em cada coração, meu Deus, nesta noite. Aqueles que não estão aqui também, que o Senhor traga em segurança, também no dia da festividade, toca nos corações, Senhor. Oh, Pai Santo, eu te peço nesta noite também, em nome de Jesus, pelo Teu servo, o pastor, toma nas Tuas mãos, Espírito Santo, fala conosco, Senhor. É isso que eu te peço, Espírito Santo, que eu já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Pai amado, Pai querido, Senhor, nessa noite quero Te agradecer por mais uma vez estarmos em Sua casa, para juntos, Senhor Deus, estarmos em comunhão, fazendo uma oração ao Senhor, Te pedindo, Senhor Deus, que o Senhor venha fortalecer a cada membro, Senhor Deus, que necessita de ajuda, Pai. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha estar tocando nesse Brasil, Senhor Deus, fortalecendo através da palavra, através dos louvores, que venha tocar, Senhor Deus, em cada casa, Senhor Deus, em cada família, Senhor Deus, reconstruindo aquilo que se perdeu, pois sabemos que cada família, Senhor Deus, necessita de oração. Portanto, que o Senhor venha abençoar a Tua igreja para que possa sair afora, Senhor,
para anunciar a sua palavra, pois o seu reino está por perto, Senhor Deus. Nós cremos que a sua volta está perto, pois não queremos que ninguém fique para trás. Portanto, Senhor Deus, que teu amor venha alcançar cada coração, que nós possamos ser igreja onde nós estivermos, seja através da escola, através do trabalho, Senhor Deus, até no trânsito também, ó Pai, que nós possamos abençoar pessoas, ó Pai, como o Senhor tem abençoado tanto aqueles que o Senhor tem feito a tua obra, Pai. Te pedimos que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, esse momento que irá ter eleição esse ano, Senhor Deus. Te pedimos que o Senhor venha abençoar aquele que estará de frente sobre cada região, que o Senhor venha preparar, Senhor Deus, para que cada um daqueles, quando for votar, Senhor Deus, venha pensar, Senhor Deus, 2 vezes antes de votar, pois nós não sabemos, Senhor Deus, qual será o amanhã, mas te pedimos, Senhor Deus, que o mundo venha ser melhor, Senhor, que as eleições não venham trazer guerra, que não venham trazer corrupção, que não venha trazer tragédia para o mundo, Senhor, pois o mundo necessita do teu amor, Pai. Portanto, tenha misericórdia dessa nação, ó Pai. Vá ao encontro também daqueles, ó Deus, que necessitam do teu amor, que seja nos hospitais, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, nas escolas, traga paz para dentro de cada coração, visita aqueles que perderam os seus entes queridos, Senhor Deus, pedimos, ó Pai, vá ao encontro, nossa irmã, Senhor Deus, Sônia, Senhor Deus, nossa irmã Lídia, que o Senhor venha fortalecer elas, dando o teu amor, Senhor Deus, a alegria, para que possa confortar cada coração, pois sabemos, ó Pai, que não é fácil perder uma pessoa, é basicamente como se estivesse perdendo uma parte de nós, ó Pai, mas o Senhor é aquele que do outro lado não haverá tristeza, ó Pai, pois sabemos que a alegria, Senhor Deus, o Senhor está lá recebendo elas de braços abertos, ó Pai. Portanto, abençoe nossas irmãs, para que não venham desanimar, deixar o seu evangelho, deixar de acreditar no Senhor, que é a nossa esperança, Pai. Portanto, ó Deus, vá ao encontro, abençoa, ó Deus, e continue, Senhor Deus, preparando para que esse mundo venha escutar a tua voz, pois sabemos que a tua palavra, Senhor Deus, é aquele que nos faz levantar todos os dias, é como se fosse o primeiro alimento do dia, ó Pai. Por isso nós te agradecemos, não permita ficarmos em necessidade, Senhor. Vai, Senhor Deus, perdoe nossos pecados, traga paz, Senhor Deus, para que nós possamos continuar em frente, fazendo a tua obra e com muita alegria, Pai. Obrigado, meu Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmã Sara está com oportunidade, está adorando ao Senhor nessa noite também. Logo após, a irmã Sara vai estar orando também por mim, já guarda isso logo. Isso. Tá bom? Então vai estar adorando ao Senhor nessa noite. A paz, irmãos. Eu vou cantar um louvor que falou profundamente ao meu coração. Só que antes de cantar esse louvor, eu vou pedir para... Obrigada. A Débora já voltou aqui. Vou ler aqui, porque aqui é menos suspeito de falhar. Diz assim, Salmo 139, versículo 1, até o 6. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. A gente já leu esses salmos, né, várias vezes, acredito. Sempre que a gente tem oportunidade num culto de domingo ou de quarta-feira, esse salmo é lido aqui por nós. Só que, irmãos, vocês acreditam que por mais que eu li esse salmo tantas vezes, desde pequena, sendo criada na igreja, eu nunca percebi que ele falou esse versículo, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Eu sempre li, quando o pastor, as pessoas liam esses salmos, eu sempre pensava que esses salmos eram salmos de terror. Tipo, Deus está me cercando por todos os lados, não tem por onde eu me esconder, isso é terrível. Só que, certo dia, as meninas iam dormir lá em casa, as adolescentes, aí eu fui fazer faxina em casa, eu botei essa música, eu vou solar, para tocar. E essa música me fez perceber esse versículo, que, na verdade, o salmista está dizendo, é maravilhoso Deus está me cercando. É maravilhoso eu não ter onde fugir da face de Deus.
Isso me pegou de surpresa. Eu queria cantar junto com os irmãos essa noite, para a gente relembrar a maravilhosidade que é Deus estar sempre ao nosso redor. Para onde me ausentarei do teu Espírito, ou da tua face, enfim, Senhor bendito? Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer da minha cama o mais profundo abismo, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos maravilhosas, maravilhosas. Adiante ou atrás, tu me cercando estás. Tu me cercando estás. Conheces cada passo, por onde firmo os meus pés. Se distante me detenho nos confins dos mares. Nos confins dos mares. Se me perco na mais densa noite, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos maravilhosas, maravilhosas. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim Maravilhosa. maravilhosa, Maravilhosa. maravilhosas. E
Agradeço a oportunidade, irmãos. Meu amado Jesus, nós te agradecemos por essa noite, Senhor, mais uma noite em que nós pudemos ver os nossos irmãos, conversar com os nossos irmãos, abraçar os nossos irmãos. Senhor, que maravilha, Jesus, é estar em comunhão. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, venha falar conosco, ó Jesus, através, Senhor, desse pastor querido, ó Deus, que o Senhor escolheu para essa igreja. Que em nome de Jesus nós venhamos ficar atentos à voz do seu Espírito Santo e deixar, Senhor, com que o Senhor trabalhe em nossas vidas, seu Pai. Que as palavras que venham ser proferidas aqui, Senhor, venham falar conosco não somente hoje, mas durante a semana, durante o mês. E que nós venhamos, Senhor, nos importar em colocar em prática para a tua glória. Obrigada, Senhor, por essa noite, Senhor, e que o Senhor continue falando conosco, hoje e sempre, Senhor. Amém. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Eu queria dar um presente para quem lembrar qual foi o último texto que eu preguei na quarta-feira. Uma vez, o pastor se coloca em cada enrascada, né, rapaz? Hein? O pastor se coloca em cada enrascada. Agora, eu ainda vou sustentar o presente. Quero ver quem vai lembrar o que o José Carlos pregou na quarta-feira da semana passada. José Carlos, tu lembra o que tu pregou na quarta-feira da semana passada? Lembra, né? Apocalipse é normal ele pregar Apocalipse. Né? Mas Apocalipse aonde? Hã? Só? Esmirna e Filadélfia. Né? Então ganhou. Domingo a senhora pode comer o bolo de graça. Ela vai cortar. Mas é bom, irmãos. Como a nossa irmã Sara orou, que a gente sai daqui meditando, né? E eu preguei na primeira parte do livro, ou melhor, no primeiro capítulo do livro de Neemias. Eu falei que ia continuar. E aí naquela quarta-feira eu falei, olha, eu vou deixar o Zé Carlos pregar, eu também estava uma correria tamanha. Falei, Zé Carlos, prega aí quarta-feira. Ele pregou e trouxe aquele texto. E eu quero voltar no livro de Neemias. E agora no capítulo 2. Então vamos lá? Vamos ler e vamos pensar aqui o que a gente pode aprender desse texto. Nós sabemos de todo o contexto, eu acho que eu não preciso repetir. Então você vai ficar em pé, nós vamos ler o capítulo 2. Não todo, mas até o versículo 10. É um texto que eu gosto muito. Se você não lembra, eu preguei isso aí em 2020. Vocês não lembram? 2 semanas atrás. Então o pastor está bem, né? Super-homem. Então, isso é bom. Quer dizer, então, que eu posso repetir a mensagem, ninguém vai reclamar. Não vou ficar falando não, que eu agora quero entrar na mensagem. Vamos lá. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse, por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem que ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse, o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar,
a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa, acabamos de falar da mão do Senhor, da presença do Senhor, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Glorificado seja Deus, né? Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais dos exércitos e cavaleiros, mas Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Vou pedir a você para ler o versículo 8, porque esse versículo precisa estar muito claro na nossa mente e no nosso coração nessa noite. Você lê com muita alegria, deixa eu sair da frente, e você lê com muita ênfase, porque verdadeiramente faz toda a diferença esse versículo na nossa vida. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Amém? Pai, aplica a sua boa palavra aos nossos corações nessa noite, que diminuamos, teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar conosco, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, ó Deus, a tua palavra para a honra e a glória do teu eterno nome. Eu oro agradecido em um nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Pois tudo, né? Isso. Eu acho que é isso mesmo. Mas a de 2021, a irmã pegou? É de 2021? Não. Todas as mensagens que eu prego, ela anota a data. É isso mesmo, tem essa data aí. Mas o pessoal não lembrou de 2 semanas atrás. Também não vai lembrar nessa, né? Acho que foi isso mesmo. Foi uma quarta-feira também? Quatro quarta-feiras, hein? Rapaz, então estou repetitivo. Mas é bom a gente olhar esse texto aqui. Eu tenho lido e, graças a Deus, Deus tem falado comigo. Vamos lá? Então, assim, você agora sabe que você precisa ir à construção. Você sabe que a notícia chegou até Neemias e Neemias tomou uma posição. Primeira posição que nós sabemos que precisa acontecer para que a gente reconstrua algo é a gente se colocar à disposição. Quem quer reconstruir vai trabalhar. Quem não quer reconstruir fica onde? Parado, fica em casa, não faz nada. Neemias recebe a notícia de que os muros de Jerusalém, né, estavam totalmente destruídos. E a gente sabe que aquele contexto era um contexto de tornar verdadeiramente aquela cidade um lugar de miséria. E ele sabia que tinha uma coisa clara, que o irmão dele, o chamado Anani, disse para ele que os que estavam lá estavam em grande miséria. E aí ele precisava agora se levantar para reconstruir.
Olhando para Neemias, olhando para a história de Jerusalém, para a história de Judá, a gente tem coisas, às vezes, que a gente precisa reconstruir. Tem coisas na nossa vida que a gente precisa reconstruir. E você precisa se posicionar como Neemias. Nós precisamos nos posicionar como Neemias. Por exemplo, assim como Neemias, nós podemos ter famílias para reconstruir, nós podemos ter ministérios para reconstruir, comunhão, vida espiritual. Ah, pastor, como é que a gente reconstrói vida espiritual? Se levantando, buscando, mudando, transformando, né? Relacionamentos, reconstruir sonhos abandonados, tudo isso. A grande e boa notícia desse texto de Neemias é que Deus levanta reconstrutores. E Deus levantou um reconstrutor. E eu queria pensar com você que seria bom se Deus levantasse você hoje para você reconstruir alguma coisa. Penso eu, por exemplo, que a gente sempre tem o que reconstruir. A gente sempre tem o que avaliar. A gente sempre tem o que buscar e trazer de volta a mesma forma que era antes. Porque reconstruir é você fazer, né, deixar do mesmo jeito que estava antes. Isso é reconstruir. E aí, observar o capítulo 2 de Neemias, percebemos que Deus não apenas dá uma visão, mas também estabelece alguns princípios na vida de Neemias. E que eu posso destacar nessa noite, que eu acho que eu destaquei nas outras vezes, mas eu não tenho para onde correr, é o texto bíblico. Primeiro, você precisa ter paciência. Não se constrói do dia para a noite. Não se reconstrói, muito menos do dia para a noite. Qual foi a paciência de Neemias? A Bíblia diz que no mês de Quisleu, Neemias perguntou ao seu irmão como é que está os muros de Jerusalém e os que estão lá. A Bíblia diz que Neemias orou, jejuou, chorou e confessou seus pecados diante de Deus. Qual foi o mês que Neemias? Mês de Quisleu. Agora, no capítulo 2, ele está onde? No mês de Nissan. Ah, lembrou, né? Abril. E qual era o mês de Quisleu? Novembro ou dezembro. 4 meses orando. 4 meses buscando em Deus. 4 meses orando. Paciência. Paciência. Às vezes a gente não tem paciência. Às vezes a gente perde a paciência fácil. Às vezes as coisas não acontecem, mas a paciência é uma coisa que Deus planta em nós. É um fruto, ou melhor, é fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22 em diante, diz que o fruto do Espírito é paciência, paz, longanimidade, temperança, mansidão, domínio próprio, e a Bíblia vai dizer que contra estas coisas não há lei. A palavra do Senhor diz que a paciência é aquilo que nós precisamos ter e esperar, porque nem sempre vai acontecer no nosso tempo. A gente ora e Deus vai agir no tempo dele, que é o tempo certo, que é o tempo perfeito, e a gente pode se espernear para lá e para cá, que pode ser que as coisas não vão acontecer no tempo. Neemias tem um princípio: orar e ter paciência. 4 meses orando. Até que um dia, o rei olha para ele, o Artaxerxes olha para ele e diz o seguinte assim: você está com um semblante triste. Nunca vi você assim. É interessante que o próprio rei dá o diagnóstico. Ele diz assim: nunca vi você assim. Deve ser tristeza do coração. Isso está te afetando de alguma forma que você
está com semblante triste. Será que Neemias, por exemplo, na sua caminhada, no seu dia a dia, não deu um sorriso? Será que Neemias não teve seus momentos de alegria? A palavra do Senhor mostra que ele teve o seu momento de paciência e o rei, naquele momento, enxergou. Eu tenho certeza que o que afetou Neemias trouxe para ele tristeza, mas a paciência também. As nossas desejos de resolver logo, as nossas decisões precipitadas, as nossas vontades de resolver logo, de resolver o que tá acontecendo, querido, muitas vezes faz com que a gente perca a paciência e a gente perca o caminho daquilo que Deus quer restaurar. A palavra do Senhor, por exemplo, em Tiago, declara assim: a paciência deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos. Tiago, capítulo 1, verso 4. Abraão e Sara, por exemplo, não tiveram paciência. Foram lá e arrumaram um filho da escrava. Não confiaram. Você sabe, por exemplo, que outros não tiveram paciência, tentaram dar uma ajuda a Deus. Deus não precisa de ajuda. A gente que precisa aprender a esperar em Deus. Isaías capítulo 40, verso 31, ele diz assim: mas os que esperam no Senhor subirão com asas como águia, renovarão suas forças, correrão e não se cansarão, ou não se fatigarão. Paciência. Está tendo paciência para esperar as coisas de Deus acontecer? Você tenha paciência. Segundo princípio, a segunda coisa que a gente precisa destacar é o princípio da autoridade. Isso aqui é muito sério. Presta atenção. Princípio da autoridade. O rei chega para ele assim, posto vinho diante do rei, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado tão triste diante dele. Então o rei disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. O cara o rei era o cara que era o opressor do povo de Judá. Neemias tinha nascido na 4ª geração no cativeiro babilônico, estava servindo como escravo, chegou ao posto de copeiro do rei e tinha tudo para reclamar da autoridade que foi constituída acima dele. Neemias disse assim: que viva o rei. Essa é uma saudação de desejar coisa boa para a autoridade. É a continência hoje do militar. Que às vezes a gente não concorda, né? E a gente tem que honrar, porque ainda assim é autoridade constituída por Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer que as autoridades, todas elas, são constituídas para o nosso bem, para o nosso conserto, para a gente provar quem a gente é na verdade. E a autoridade, diz a palavra do Senhor, que não há autoridade que não proceda de Deus. Vivemos um tempo em que muitos querem liderança, mas poucos querem submissão. Princípio de autoridade. Eu não me submeto. Então Deus também não tem compromisso contigo se você não submete a autoridade. Autoridade, seja ela espiritual, seja ela física. Autoridade, seja ela no seu departamento, seja ela no seu trabalho, seja ela onde você, por exemplo, quer ver você ser um cara bom, você honrar, é você fazer a mesma coisa na frente do seu chefe e das costas dele. Você está honrando a autoridade que Deus colocou ali. Porque, na verdade, você pode pensar comigo, como de vez em quando eu penso, que a autoridade é prejudicial, mas, na verdade, o próprio Deus está trabalhando em nós para que as coisas mudem
através de nós, mas a gente não pode deixar de honrar autoridade alguma. Um dos grandes problemas hoje é que não se respeita mais as autoridades, não se tem carisma, não se tem apreço por autoridade. Hoje nós estamos vendo, por exemplo, na internet, pessoas de tudo quanto é forma, se dirigindo à autoridade de qualquer forma, né? A gente precisa entender que submissão à autoridade vem de Deus. Então ele diz assim, que viva o rei. Desejou coisa boa para o rei. Quer ver outra? A mulher, a menina, serva da mulher de Naamã, estava lá. Honrou. Deus usou e ela disse, quem dera meu senhor estivesse na frente do profeta, ele seria curado. E Deus não usou, e ela não foi o canal de bênção. Como, por exemplo, você vê, por exemplo, Daniel e seus amigos também na Babilônia, também no contexto do cativeiro, honrando as autoridades. Neemias nos ensina que humildade abre porta, honra atrai favor, submissão não é fraqueza, é princípio espiritual. A humildade precede a honra. O provérbio está explicando isso para a gente muito claro. Dentro de casa, isso vale dentro de casa, isso vale no trabalho, isso vale na igreja, isso vale no ministério. Davi, por exemplo, honrou Saul, mesmo sendo perseguido pelo Saul. Jamais vou tocar no ungido do Senhor. E Deus foi que deu vitória a Davi sobre Saul, e Davi não precisou passar a vida de Saul. O próprio Deus cuidou de tudo, mas ele ensinou a nós submissão ao ungido, à autoridade que tinha, que era o rei Saul. Quem aprende a servir com excelência está preparado por Deus para coisas maiores. Quem se submete à autoridade hoje é o próprio Deus que o eleva amanhã. O próprio Deus. Isso no segundo ponto é uma coisa que a gente não pode abrir mão. Ele diz assim, ó, que viva o rei, que o rei passe bem, que o rei seja feliz. E ainda que eu não concorde onde eu estou, ainda que eu não concorde nesse momento que eu estou aqui, nesse momento político, nesse momento, eu tenho que honrar a autoridade. Certo? Terceiro princípio. Terceiro princípio. Princípio da transparência. Preste atenção. O que o povo, o rei perguntou? Por que você está triste? Deve ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi, versículo 3, que viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O que aconteceu aqui? A palavra do Senhor mostra que quando ele chega na presença do rei, o rei pergunta a ele o que está acontecendo. O princípio da transparência quer dizer que você mostra o que está acontecendo realmente. E tem uma coisa interessante, né? A gente gosta de esconder o que está por trás. Não é isso? A gente gosta de sorrir na frente das pessoas para que as pessoas saibam que, não, está tudo bem. Aí a gente pega aquele texto, igual aquela mulher lá de Eliseu, como é que você vai? Vai tudo bem, mas não está bem. Aí ele chega para o rei e falou assim, ó, não está bem não, é isso aqui. É igual aquela... Aí teve uma vez que eu falei assim, mas não está tudo bem? Não, não está bem não, pastor, por causa disso. Eu falei, hã? Por que eu perguntei que não está bem? A pessoa, blá, mas é abertura. Porque a cura só vem, a transformação só vem quando a gente abre.
Quando a gente abre o que está dentro de nós. Às vezes a gente tem casamentos adoecidos, amizades destruídas, crises espirituais, emoções feridas, porque nós estamos nos fechando. A gente não abre, nem para Deus a gente abre. Deus sabe o que a gente passa, mas a gente não tem coragem de falar para Deus qual é o pecado que a gente está praticando no dia a dia. A gente não tem coragem de fazer. Eu tava ouvindo, tem uns louvores que de vez em quando marca assim a minha vida, eu pego ele, eu boto para ouvir, sim, eu tenho que orar. E aí tem um que me chama a atenção, que toda vez que eu erro com o Senhor, tem um caminho a seguir, que é o do Tales, que fala assim: avenida do arrependimento, eu tenho que voltar para o Senhor, me arrepender, sabe? E dizer para ele assim: o meu pecado foi esse, eu errei nessa parte aqui, eu não estou vivendo, por exemplo, como eu deveria viver, eu preciso abrir para esse Deus, eu preciso dizer para ele, ou mostrar a transparência de quem eu sou. Não posso ser uma coisa na frente e em casa outra. Eu não posso ser esse cara que fecha uma máscara. A verdade, o que foi cantado no Salmo 139, diz que se a gente sobe aos céus, ele está lá. Se a gente desce ao mais profundo do abismo, ele também lá está. E se a gente toma as asas da alvorada, que esse texto é lindo, asas da alvorada é aquela velocidade da luz em que você pega, o feixe de luz faz isso, e você sabe que a velocidade da luz é uma velocidade muito astronômica, muito rápida, e até ali Deus está, você não tem para onde esconder, Ele sabe quem é você, mas às vezes a gente precisa mostrar quem somos e como estamos. Ele não pensou duas vezes. A Bíblia diz que ele orou, e aqui foi uma oração assim, aí você fala assim: ah, pastor, então não preciso nem orar. Não, ele orou 4 meses. E ali diz que ele orou rápido, porque tem oportunidade que você não pode perder. Tem oportunidade que você não pode deixar passar. Um rei perguntando para ele: o que eu posso fazer? O que está acontecendo? Está acontecendo isso. Orei ao Senhor e disse: ó, rei, está acontecendo isso. A cidade, sepulcro dos meus pais está assim. Ou seja, tem uma ferida nesse coração aqui. Nunca vivi nessa cidade. Eu nasci aqui, estou servindo o Senhor aqui, mas tem uma coisa que está doendo. Aquela cidade está destruída. E eu queria ir lá resolver. Princípio da transparência, irmãos, com Deus. Princípio da transparência. Porque ninguém é super-homem. Ninguém é perfeito. Às vezes você pode não querer compartilhar com todo mundo. Precisa compartilhar com todo mundo? Compartilha com alguém. Na tua confiança, diz a ele: abra. Olha, eu estou assim, tem coisas que está doendo. Esses dias eu estava conversando com um pastor e o pastor se abriu comigo. E a gente conversa. E aí eu conto um pouco da minha experiência. Aí eu digo para ele: olha, se fortalece aqui. Aí depois eu compartilho com o outro. E aí um outro, lembra? Uns dias atrás eu disse dessa questão de a gente cuidar um do outro. A gente precisa ter alguém para a gente abrir as nossas emoções. Neemias nos ensina que transparência gera restauração, cura, reconciliação e libertação. Porque às vezes a gente está preso aí, ó, numa máscara, dizendo que nós estamos rindo, mas o nosso coração está muito triste. Transparência. Esse é o terceiro princípio. Agora tem uma coisa que me chama muita atenção, eu sempre pego nisso aqui, talvez é um dos princípios mais elementares da vida. Um dos princípios mais elementares da vida. Planejamento. Neemias foi orar de março até novembro, ou de abril até dezembro. Mais ou menos aí nesses meses, nesse período. Neemias ora. Mas o que Neemias faz? Possivelmente, a Bíblia não diz, mas é o que a gente entende. Ele pensou: como é que eu vou restaurar? Como é que eu vou construir? Como é que eu vou chegar lá
Porque o rei pode ser que o rei me pergunte e diga para mim assim: o que você quer? E não foi o que o rei falou? O que eu posso fazer? O Neemias que foi orar é o mesmo que sentou e calculou. Eu vou precisar disso, vou precisar disso aqui, vou precisar de cartas, vou precisar sair daqui e vou precisar ficar tanto tempo lá. Planejamento é o que nos leva muitas vezes, desculpa a expressão, é o que nos leva para, não vou falar isso não, eu ia falar que nos leva para a ruína. Falta de planejamento nos leva para a ruína, que a gente tem. A gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não planeja. A gente não separa tempo para pensar. A gente não calcula as nossas finanças, a gente não calcula o que a gente quer, a gente não prepara aquilo que a gente quer, a gente não quer dedicar tempo a se preparar. O que Neemias fez? Tá bom. E aí o rei chega para ele e pergunta assim: quanto vai durar a sua ausência? Ele diz: certo tempo. Aí quando ele chega assim: quando você voltará? Voltarei nessa época. Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito, me deixou ir. Aí depois diz a palavra que Neemias chegou e disse para ele assim: também vou precisar, se for do agrado do rei e esse seu servo encontrou favor na sua presença, peço ao rei que me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que a reconstrua. Então o rei disse, assentado na presença: quando vai durar sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou aí. Eu ainda disse o rei: se for do agrado do rei, que o rei me dê cartas para os governadores e que me dê uma carta também para Asaf, dono da floresta. Como é que você vai construir se você não sabe o que você vai usar? Reconstruir casamento se reconstrói como? Oração, palavra. Se você não tem as ferramentas, você não vai a lugar nenhum. E tem que custar, irmãos. É a mesma coisa, por exemplo, quando nós falamos do que nós oferecemos a Deus, né? A gente precisa se organizar para, por exemplo, oferecer um culto a Deus. Nós estamos fazendo um culto para quem? É para o colega do trabalho? É para o português? Digo, português é o nosso patrão? Para o nosso patrão, né? A gente prepara tudo direitinho. Eu vejo lá no meu trabalho, quando vai uma autoridade visitar lá o meu trabalho, vocês não têm noção de quantas limpezas a gente faz no mesmo lugar. Não sei se você sabe como é que é uma preparação de uma cerimônia militar. O presidente da República lá, eu não posso deixar uma poeira no chão. E quando é que começa a preparação? Um mês antes. E aí chega no dia, tu acha que a gente está o quê? Descansando? A gente está lá, o José sabe disso, quem serviu o quartel sabe. A autoridade vem, ela vai querer ver alguma barata no chão? Aí por que para Deus a gente não quer se organizar e fazer, preparar? Entendeu o que Neemias está ensinando para a gente? Por exemplo, até a tua oferta, você separa. Tal dia eu vou dar X, tal dia eu vou dar X, você faz teu planejamento. Mas vou me preparar para cantar. Vou chegar lá assim, dá um dó aí. Aí o cara dá um dó, você canta em ré. É para Deus, cara. Você entendeu? Para Deus. Aí eu costumo falar, e tem uma coisa que me chama muita atenção. Os caras da minha época, quando eu ouvia aquelas músicas que não adoravam o Senhor em nada, das bandas lá de 1980, só tem um sucesso, 2 sucessos. Os caras ensaiam as mesmas músicas há mais de 40 anos e você ouve e ainda acha que a música é um sucesso. Mas os caras ensaiam 40 anos a mesma música e cada ensaio passa 15, 20 vezes a mesma música.
E a gente precisa entender que o planejamento passa por a gente preparar alguma coisa nosso, a gente se planeja, a gente faz bem feito, porque houve planejamento. Neemias chegou para o chefe dele lá, para o rei: eu tenho tudo. O que o senhor quer saber? Eu vou precisar de tanto tempo, vou precisar de carta e vou precisar de madeira. Me dê cartas para os governadores, me dê carta para Asaf e me deixa ir lá trabalhar. Isso é planejamento. Às vezes a gente se enrola porque a gente não se planeja. A gente perde tempo. A gente perde tempo com um monte de coisa. Vamos lá que eu tenho que avançar. Olha o que diz o texto aqui, eu não posso pular esse texto. Jesus ensinou: qual de vocês, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro e calcula, para quando vir a pessoa e falar assim: mas você não calculou não? Você não preparou não? E você não passe vergonha, porque você não foi um cara planejado, você não se planejou, você não se organizou. A organização nos leva longe, irmãos. Nos leva longe. E graças a Deus a gente precisa caminhar com isso. O quinto princípio, e já vou partir para o... Tem 7 minutos. Vou partir para o último também. Quinto princípio é o da integridade. Integridade. A palavra do Senhor diz que Neemias chega para o rei e fala o seguinte: pega aqui aonde que foi a integridade. Eu preciso de uma carta para os governadores. Eu vou passar nas cidades, eu vou passar nas ruas de outros locais. Eu preciso de autorização deles. Eu preciso de autorização deles. Se fosse o Neemias um cara brasileiro, o que ele fazia? Eu ia entrar lá de qualquer jeito. Mas ninguém vai ver. Olha a integridade falando alto com a gente, mas fala alto mesmo, porque até numa coisa muito simples, você fala assim: não, mas o que tem passando no lugar do outro? Tem que você pode causar uma coisa muito ruim, uma guerra. Os governadores que lá estão, eles não iam aceitar você passar ali, de repente você causava um problema muito maior. Mas não é o problema que Neemias está preocupado. Neemias está preocupado em ser íntegro. Então eu preciso da autorização. O Senhor me dá, eu apresento a ele. Se ele permitir eu passar, eu passarei. Se ele não me permitir passar, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar a volta. Então a carta chega primeiro, a integridade chega primeiro e mostra para o cara: olha, eu estou querendo passar aqui, não vou arrumar problema nenhum com você, eu vou passar aqui porque eu estou indo para Jerusalém. Integridade é um princípio de reconstrução que não pode faltar. A gente não pode reconstruir nada em cima de mentira. A gente não pode reconstruir nada em cima de uma meia-verdade. A gente não pode reconstruir nada. Esse Brasil, por exemplo, só vai ser reconstruído quando parar e ver a verdade que ele está vivendo. Estava conversando com um colega hoje, eu falei: meu filho, do jeito que está hoje, só Deus descendo, mandando anjos guerrear por nós, porque, humanamente falando, é difícil, essa é a realidade. Não está tão ruim assim não. Eu falei: não está não? Falei: não sei onde é que você está. Onde é que você mora? Perguntei para ele: você mora em El Salvador hoje? Você mora nos Estados Unidos? Que eu não conheço os Estados Unidos, mas o Brasil, a realidade do Brasil é isso aqui. Se a gente não pegar e ver Deus agindo, as coisas não mudam. Mas só quando há integridade. Quando o povo começar a dizer não às facilidades. Quando o povo começar a dizer não às propinas. A Coreia do Sul, por exemplo, de 1970 para cá, a Coreia do Sul, a primeira coisa que a Coreia do Sul começou a fazer é ensinar a integridade à população. E aí começou-se a dizer não à corrupção. E aí começou-se a mudar, ao ponto de você ver aquelas novelas da Coreia do Sul, né?
qual é aquela dorama. Aquela novela não tem nada a ver com a gente. Quer dizer, até onde eu assisti, né? Bebe o saquê lá, né? Aquele lá dele lá, sai tudo bêbado. Mas você vê uma coisa diferente. Mudou o pensamento. Só vamos restaurar alguma coisa nesse país quando a integridade começar a aparecer. E essa integridade começa com a igreja. A igreja precisa ser essa pessoa íntegra, que não se corrompe, seja a área que ela estiver, seja no trabalho onde estiver. Essa igreja que vai dizer assim, cara, eu não aceito isso não. Ó, isso daqui, né, teve uma situação aí que a gente estava vendo, e aí alguém chegou e falou assim para mim assim, ó, pode acontecer o que for, não vou fazer isso aí não. Ah, mas você vai perder, né? Não, vou perder, mas eu não vou fazer isso não. E aí eu fiquei, é isso aí mesmo, tem que fazer mesmo não. A gente precisa ser íntegro. E aí Neemias foi lá e falou assim, me dá a carta aí que eu vou lá apresentar isso. Último ponto, último princípio. Você precisa entender que quando você levanta para restaurar, você está numa guerra espiritual. Você está numa guerra espiritual. Quando Neemias, esse cara abençoado, se levantou, a Bíblia diz, no versículo 10, que Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. O que acontece? Você começa a fazer alguma coisa de bom, começa a surgir oposição. É aí que você tem que entender que você está no caminho certo. Porque a Bíblia vai dizer que Neemias começa a reconstrução. Surge Sambalate, Tobias, Gesem e ainda tem os arábios. Teoricamente, quando você chega no capítulo 4 de Neemias, Neemias está rodeado pelos 4 cantos de inimigos querendo parar a reconstrução de Jerusalém. A nossa batalha, a Bíblia vai dizer que ela não é contra a carne ou sangue, mas que o inimigo levanta pessoas e sistemas para parar a mim e a você, isso levanta. Porque o que é Jerusalém restaurada? Você lembra? O que aconteceu com Esdras? O que Esdras restaurou? Esdras restaurou o culto. Zorobabel, né, voltou com o povo. Faltava alguma coisa ainda para aquela cidade ser fortificada. Você pode entender, por exemplo, comigo, que até hoje tentam destruir Jerusalém? Você pode entender comigo também que até dali que veio também o Salvador? Você entende por que o inimigo quer parar a obra? Porque da onde vem o Salvador, da onde estava sendo reconstruído, viria o Salvador que salvaria o mundo. Uma igreja, por exemplo, está em restauração, está se restaurando, se levantando. Tu acha que o diabo está querendo que essa igreja fique de pé? Tu acha que o diabo quer que a tua família fique de pé? Sabe por que ele não quer que a tua família fique de pé, por exemplo? A Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir, mas ele não quer que fique de pé, porque ele sabe que dali pode surgir o teu filho, o teu neto, e ser uma potência para salvar muitas pessoas. Então ele prefere ali que você fique destruído e fique do mesmo jeito, em ruínas, em ruínas tamanhas, que ele fica assim, ó, é melhor ficar desse jeito. Então o que ele arruma? Um monte de inimigos.
E literalmente não tem para onde correr. O texto bíblico vai dizer, mas Sambalate, Oronita, Tobias, servo amonita, ficaram sabendo disto, e isto não lhes agradou, nem um pouco, que alguém estivesse interessado no bens dos filhos de Israel. O inimigo está interessado em alguma coisa boa? Irmãos, convenhamos. Ore, batalhe. Você está num princípio de guerra espiritual. Não vamos ganhar essa batalha na força do braço, não. Você acha o quê? Que o inimigo quer que essa igreja esteja cheia numa quarta-feira? Você acha? Você acha, por exemplo, que o inimigo quer que pessoas venham ouvir a programação de sábado e de domingo? Vai levantar um monte de Gesem, um monte de Sambalate, um monte de Tobias, um monte de arábios, um monte de pessoas que vão querer fazer de tudo para que fique do mesmo jeito. Se você for olhar comigo e pensar comigo, isso é mais pura realidade. O inimigo não quer o teu sucesso. O inimigo não quer o sucesso da igreja. É por isso que algumas vezes eu já falei assim, os colegas falam assim, como é que é a frequência da tua igreja no domingo de manhã e quarta-feira? Ninguém pergunta domingo à noite. Pergunta domingo de manhã e quarta-feira. Eu falo, cara, é assim, assim, assim. Essa é uma estatística do meio das igrejas batistas. Aí eu chego para ele e falo assim, cheguei para um colega e falei assim, estatística é do diabo. Eu não posso, como pastor, aceitar uma estatística. 70%, 60% está no culto de domingo à noite. 20%, hoje aqui, graças a Deus, está repleto de pessoas, né? Pela minha realidade das últimas quartas-feiras. Estou aqui feliz da vida. Estou aqui igual pinto no lixo. Né? Estou aqui feliz, estou mesmo. Estou feliz pela tua presença. Mas eu não posso aceitar isso como uma estratégia, como algo de Deus, porque se há uma coisa que o inimigo quer, é te deixar em casa. Porque ele sabe que em um momento desse, você vai fazer algo tão grandioso, Deus vai fazer algo tão grandioso através da tua vida, através do teu ministério, através da tua casa, que vai abençoar muitas vidas. Ele sabe, ele não quer isso. Irmãos, isso aqui é tão espiritual e você precisa pensar comigo que é só você levantar para fazer alguma coisa, as pedras aparecem. Você não taca pedra em mangueira que não tem manga. Você só taca pedra na árvore que dá fruto. Sambalate. A gente vai fazer o quê? Sabe o que vai fazer? Lê o capítulo 4 de Neemias. Os caras não vão conseguir, não. A palavra. Aqui, olha o que diz a palavra. Olha o que diz a palavra. O Neemias orando, capítulo 4, verso 4. Diz assim, ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faz com que sejam dispostos numa terra de cativeiro. Não encubra a sua iniquidade, que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocam a ira na presença dos construtores. Assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalate e Tobias, os árabes, e os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Olha só. Porém, nós oramos ao Senhor Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Olha aí. Os caras já estavam de olho aqui. Neemias se levanta. Neemias já está construindo. Já está reconstruindo. E os caras estão lá, arrumando um jeito de ir contra.
arrumando o jeito de ir para a obra. Você sabe que tem uma frase excelente de Neemias. Ele diz assim: não posso parar a obra, eu não vou descer. E os caras queriam tirar o quê? Tirar ele da obra. Então, meu amado irmão, presta atenção numa coisa: nós estamos numa guerra espiritual. E guerra espiritual se ganha na batalha espiritual. Oração. Efésios capítulo 6, verso 10, diz assim, presta atenção comigo. Efésios capítulo 6, verso 10. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vai reconstruir alguma coisa? Está fazendo alguma coisa de bom? Se fortaleça com a palavra. Feche os ouvidos, cante aquela música. Só quero ouvir a voz de Deus. Se eu não ouvir a tua voz, se eu ouvir outras vozes, eu vou parar, eu vou desistir. Ouça a voz de Deus. Deus tem falado para você assim: continue, avance, não pare, não abandone, não esqueça, não deixe para trás, não recue, mas se fortaleça na palavra. A nossa arma é a palavra, a nossa arma é o que Deus nos colocou. Tem hora que você pensa em largar tudo, mas olha, volte para a palavra, volte o que ele está falando assim: o inimigo tenta destruir, matar e roubar e acabar, mas eu não, eu vim para dar vida e vida em abundância. A tua família foi chamada a dar vida e vida em abundância, a viver vida em abundância. A igreja foi chamada para viver vida em abundância. O inimigo vem matar, roubar e destruir. Como é que nós vencemos essas batalhas, essa guerra espiritual, meus amados? Com guerra espiritual. Ore, busque e, acima de tudo, continue. Você sabe que Neemias foi, em tempo recorde, 52 dias, foi reconstruído os muros de Jerusalém. Agora, se um para, se o outro para, se um desiste, se o líder desiste, ainda tem essa. A pancada primeira é no líder. Sambalate de um lado, Gesem do outro, os árabes na frente, outro aqui atrás. Vamos continuar a levantar a espada e continuar a obra que Deus tem. Essa é a palavra de Deus nessa noite. Continue. Você está numa batalha espiritual. Ore. Nunca durma sem orar pela tua igreja, por você. Nunca durma sem orar pela tua casa. Nunca durma. O diabo não dorme, irmãos. O diabo não dorme. Mas a Bíblia diz que nosso Deus também não dorme. Busque proteção nele. Viva, sabe, essa batalha espiritual, esse princípio de guerra. Estamos em guerra. Crente que não está em guerra não é crente. Crente que não está em guerra não é crente. Por quê? Porque nós automaticamente fazemos parte do exército do Senhor. O exército do Senhor batalha contra o exército do inimigo. Pronto. A palavra do Senhor me mostra que Neemias me ensina esse princípio. E eu preciso, nessa noite, dizer para você, concluindo, nos mostra que reconstruções verdadeiras não acontecem apenas com força humana, mas através de princípios espirituais, na oração e na paciência, honrar, ser transparente, planejamento, integridade, perseverança. Talvez existam ruínas na sua vida hoje que precisam ser restauradas.
Talvez existam áreas que precisam ser restauradas. Assim como Deus levantou Neemias, também Deus levante você, reconstrutor, nesta geração. Talvez assim como Deus levantou Neemias, Deus levante você nessa igreja, se posicionando e reconstruindo. Talvez você nessa noite precisa pensar como Neemias, não desistir, não parar, não recuar. Estou fazendo uma grande obra, de forma que eu não posso parar. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, e para a glória do Senhor, se você quiser, você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, para a honra e a glória do Senhor. Amém? Queridos, quer falar, Diácono Rogério, Diaconisa Isabel, sobre a programação de semana que vem? De semana que vem, ó, sábado, né? Amados, nós estamos reconstruindo, né? E trabalhando. E vou ser sincero para os irmãos, é uma programação linda que a gente vai fazer para a família. Mas só vai valer a pena se você entender isso, né? Então você pode convidar e deve convidar alguém. Traga alguém. Vamos trazer pessoas para ouvir a palavra. Independe de quem vai estar pregando aqui. O pastor Léo do Carmo tem uma palavra, já assisti a mensagem dele. É uma palavra excelente. O pastor Luiz Cerqueira também é outro que, né? Teu pastor vai continuar domingo de manhã a classe do PGM, a classe de igreja multiplicadora. A gente vai continuar domingo de manhã. Então, assim, estou me dando licença de não falar tanto de família, embora preguei sábado em outra igreja, né? Porque também eu quero ouvir. Vamos ver o que esses irmãos têm para o pastor também, né? Para a gente ouvir. Eu tenho certeza quanto vai ser, quanto Deus vai usar, tanto um quanto o outro. E aí você pode estar aqui no sábado ou no domingo à noite. Na verdade, sábado e domingo à noite. Eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida. E convide. É interessante que eu disparei minha lista do WhatsApp. Eu tenho 2 listas. Pibag, que é você, que muitas vezes ninguém vê a mensagem que o pastor manda. É isso ou não? Reconstrua isso aí na tua vida, irmão. Olha lá a mensagem que o pastor manda. Então, eu mandei o convite. Mas tem gente que nem vê. Que é o pastor. Por isso que eu estou mandando até menos. Eu estou até segurando. E eu tenho uma outra lista, chamada Lista dos Amigos e do Almoço. Quando tem almoço aqui na igreja, o que eu faço? Ó, aí vai lá para Belfor Roxo, vai para Coelho da Rocha, vai para Campo Grande. Por que às vezes eu mando até para Campo Grande? Porque abençoa a igreja. Dá para trazer em Campo Grande? Dá não, mas mesmo assim eu vou abençoar a igreja. Então, abençoa a igreja, né? E aí eu convido. Meu amigo, eu vou ver aqui se dá para a gente ir. Falei, cara, vai lá que vai ser uma benção. Entendeu? Então você pode compartilhar e convidar pessoas. Tá bom? Vamos ficar em pé, vamos orar? Desculpa, hoje eu passei um pouquinho, mas eu tive que passar. Olha o que eu falei, eu botei até o cronômetro aqui. Mas não tem relógio, não consegui ver a hora. Não consegui ver a hora. Na verdade verdade que eu não consegui ver a hora. Deve trocar aquela bateria lá. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite em que nós, ó Deus, entoamos teus louvores. Obrigado pela tua palavra. Aplica aos nossos corações e não nos deixe parar, ó Deus, no meio do caminho, Senhor. Mas que a gente continue, ó Deus, e a gente avance, ó Deus, para aquele propósito que o Senhor quer para nós. Deus, talvez pessoas aqui, ó Deus, precisam reconstruir seus lares, reconstruir sua comunhão, reconstruir, ó Deus, o seu casamento, reconstruir, ó Deus, a comunhão com seus filhos. Talvez pessoas aqui precisam reconstruir sonhos, ó Deus, que ficaram engavetados, ó Pai. Mas eu sei que nessa noite, Senhor, diante da palavra, diante daquilo que o Senhor nos ensina pela vida de Neemias, eu creio que a gente pode, Senhor, nessa noite, tomar uma posição diferente, mudar a história da nossa vida, Senhor, e avançar. E assim, e principalmente, Senhor, com relação à tua casa, não nos deixe parar, ó Deus, com a obra que estamos fazendo, porque a obra que estamos fazendo está tocando em vidas, Pai. Como foi bom ontem, Senhor, estar naquele casa de paz, ó Deus. Como vai ser bom amanhã, ó Deus, a gente está no culto no lar. Toca vidas, usa a nossa vida. Eis-nos aqui, Senhor.
ó Deus, usa poderosamente, mas que a gente não pare, Senhor, de fazer a tua obra, porque a tua obra é um prazer, é uma alegria, ó Deus, muito grande, ó Deus, fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Ó Deus, quer fazer discípulos, ó Pai. Agora leve-nos em paz debaixo das tuas mãos, nos traga no sábado, ó Deus, para uma noite abençoada. Usa o pastor Eliel do Carmo, usa o pastor Luiz Cirqueira, ó Deus, ó Pai, nas programações, e que nós venhamos despertar, Senhor, para estar aqui, Deus, e ouvir da tua parte, a tua palavra, ó Deus, naquele grande dia, naquele grande momento, Pai. Usa a vida dos teus filhos, traga-os, ó Deus, debaixo das tuas mãos, e nos abençoe com essas programações para a honra e a glória do teu eterno nome. Nós oramos agradecidos. Amém e amém. Deus abençoe, meus amados. Aguardo na porta que eu vou te dar um abraço em nome de Jesus.